Colegas e amigos da FISVEC, estamos lançando o quadro Nossas Histórias, onde teremos uma série de entrevistas contando a trajetória dos colegas durante a sua carreira na FISVEC ou fora dela, como auditor fiscal, e vocês terão como acessar todos esses vídeos com essas histórias no site da FISVEC. Venham todos colaborar e participar disso. O colega Casarotto é o primeiro a ser entrevistado, contará a sua história aqui na FISVEC como presidente e também na sua longa carreira como auditor fiscal. Eu me chamo João Pedro Casarotto, nasci no município de Mussum, no Rio Grande do Sul, no ano de 1950 e vim para Porto Alegre com 5 anos de idade. Estou casado em segundas núpcias com uma colega chamada Marisa de Azevedo Agemi. Trabalhei 13 anos na iniciativa privada e ingressei na Fazenda, na Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, no ano de 1981. E aí me confrontei com uma realidade totalmente nova no campo ético. Porque enquanto que na iniciativa privada tudo é possível, exceto que a lei proíbe, no serviço público é justamente o contrário. Só é permitido o que a lei permite. A lei tem que prever para que o servidor público possa agir. Então é o oposto da iniciativa privada. Isso foi uma experiência bastante interessante e que me agradou bastante. Na minha carreira passei por Erechim, por Getúlio Vargas, por Garibaldi e vim para Porto Alegre para assessor técnico da Coordenadoria Geral do ICM. Naquela época nós estávamos com uma turbulência política muito grande, tanto na sociedade quanto na própria classe. Nós estávamos diante do fim do regime militar, nós estávamos prevendo uma constituinte, tinha inflação elevadíssima e a classe estava bastante inquieta na medida em que os seus salários baixavam consideravelmente, né, em função dessa inflação que passava dos 200% neste ano. Nós tínhamos, como temos ainda hoje, a dedicação exclusiva, isso fazia com que a nossa renda permanecesse só sendo do salário do servidor público. Nós tínhamos uma carreira um tanto quanto desprestigiada, mas os que nos precederam, eles procuraram sempre incentivar essa carreira. E isso fazia com que nós também tivéssemos a obrigação de continuar esse trabalho de prestigiar ainda mais a carreira. Em função da minha experiência na iniciativa privada, em condução de Assembleias Gerais, eu fui convidado para presidir a Assembleia Geral da categoria. Na época, a categoria queria se reunir e decidir e tomar para si a decisão dos encaminhamentos da carreira. Essa minha experiência ajudou e o pessoal acabou me convidando para ser candidato à presidência da FISVEC. Acabei assumindo em 1986 a presidência da FISVEC, e onde nós estávamos com as caixas da associação totalmente raspadas, porque nós tínhamos gasto dinheiro com a construção da sede social. Nós estávamos, portanto, numa penúria intensa, né? O salário muito baixo e a insatisfação cada vez aumentava mais. A inflação e o desprestígio com governantes. A nossa carreira realmente não era muito respeitada por alguns governantes. Isso fez com que a nossa categoria decidisse por uma greve. Nós fizemos uma greve, a primeira greve do fisco estadual e do federal, inclusive. A primeira greve dos fiscos em todo o Brasil aconteceu aqui em função da nossa FISVEC. É bom lembrar que nós tínhamos somente a associação, porque nós, naquela época, o servidor público não podia ser sindicalizado. Os sindicatos eram proibidos pela Constituição. Não é? A penúria da classe era tanta que nós não tínhamos condições de nos deslocar do interior para Porto Alegre para fazer as reuniões, toda hora fazer reuniões. Até porque estes custos eram suportados pelo próprio colega, né?
Então nós adotamos pioneiramente aqui no Rio Grande do Sul as tele-reuniões. Na época era uma novidade, a gente fazia reuniões por telefone. E com isso nós conseguimos fazer com que a categoria passasse efetivamente a tomar para si as decisões, tomar para si os destinos da carreira, né? A categoria resolveu colocar o freio no dente e disparar. Mas essa penúria fazia, inclusive, com que nós raramente saíssemos do estado. Quando iríamos para Brasília, por exemplo, era muito eventualmente, e para isso mesmo, para as reuniões da FAFIT, que era a primeira entidade nacional dos fiscais de tributos estaduais. Na época chamávamos de fiscal do ICM, que depois passamos para fiscal de tributos estaduais. Deixei a presidência da associação em 1988. Não concorri à reeleição, fiquei só 2 anos, porque eu sou contra a reeleição de qualquer cargo eletivo. Durante essas Assembleias Gerais, nasceu a ideia de nós propormos aos governos a criação do órgão tributário autônomo. E levamos essa ideia para o Brasil todo. Com essa movimentação, nós conseguimos a aprovação da lei orgânica. Nesse período, nós fundamos o sindicato, que era o antigo Sintaf. Nós depois ajudamos a fundar a escola FISVEC, a convite do presidente à época, Roberto Kupski, me convidou para formar uns cursos aqui na FISVEC e nós idealizamos de fazer logo uma escola, que hoje é um sucesso aqui na nossa categoria. E continuamos fazendo parte de todos os movimentos classistas, tanto na FEBRAFIT quanto na FENAFISCO, que é a herdeira da FAFIT. A partir daí eu também comecei a pesquisar sobre dívida pública, gastos dos governos. E fiz um trabalho bastante forte contra o empréstimo que o Rio Grande do Sul tinha tomado com o Banco Mundial, estava tomando com o Banco Mundial. Fiz inclusive um estudo que foi divulgado no Brasil inteiro, fiz representações contra este empréstimo que o governo estava tomando. E em função disso, meu trabalho ficou conhecido no Brasil, a ponto de eu ter sido convidado, por indicação de uma entidade chamada Auditoria Cidadã da Dívida, a participar da CPI da dívida pública que estava correndo na Câmara Federal. Nesta CPI, eu preparei uma tese de que a dívida da União, a dívida dos estados com a União, ela não devia nem ser renegociada nem repactuada, ela deveria ser refeita. É uma tese que se defende até hoje, que nós defendemos que a dívida deva ser refeita somente com o pagamento da correção monetária e não com juros. A partir daí, essa tese agradou bastante no Brasil todo. Eu passei a fazer várias palestras, tanto na Câmara Federal quanto no Senado Federal, e em várias Assembleias Legislativas a convite da UNALI, que é uma entidade que congrega todos os deputados e presidentes de Assembleia Legislativa do país. A partir daí também me dediquei, continuo me dedicando à questão da securitização da dívida ativa, a questão da República, a questão da federação. Sou um ardoroso defensor do sistema federativo. Não acredito que para o Brasil se desenvolver tem que ser somente por um sistema de federação. O dirigismo econômico tem mostrado que não funcionou. E tenho escrito muitos artigos e tenho me dedicado bastante a essa questão do endividamento, tanto estadual quanto federal. E mais recentemente, nós lançamos aí a chamada Gotículas de Dívida, que são mensagens semanais que eu encaminho para os colegas, na forma de uma frase. Como os artigos são muito longos, as pessoas ficam com dificuldade de ler, então eu idealizei esse formato e agora tenho me dedicado a denunciar os desmandos do endividamento público via essa frase semanal. Eu gostaria de encerrar essa minha participação agradecendo muito a todos os meus colegas, tanto os que passaram quanto aos novos, que acreditaram muito nas minhas palavras, sempre me elegeram para representá-lo. Agora continuo sendo representante da categoria dos inativos, tanto
no conselho da FISVEC, quanto no conselho do sindicato, tenho dito e tenho registrado que nós, nesse período, nós perdemos algumas coisas importantes, que foi a questão da paridade e da integralidade. E eu entendo que carreira de Estado necessariamente tem que ter esses dois direitos, a paridade e a integralidade. E nós devemos lutar muito, e eu estarei junto nessa luta também, como sempre estive, continuarei estando, para que nós possamos retomar para as carreiras de Estado a integralidade e a paridade. Sem isso, não se faz um Estado sério.